Na primeira cena, vemos um jovem garoto se escondendo de monstros. Ele consegue sobreviver sem ser comido. Ele tem uma bússola com ele e a usa para se orientar até uma fortaleza. Ele vai ao Fenrir, a última fortaleza da humanidade. Ele deve fazer um exame que determinará sua qualificação para se juntar à força punitiva anti-Aragami, conhecida como os Divine Eaters. Os cientistas que estão aplicando o exame ficam surpresos que alguém de fora da muralha mostre compatibilidade como um novo tipo. Em uma cena de flashback, vemos alguns cientistas trabalhando em algo novo. De volta ao presente, o jovem coloca a mão em uma máquina. Células idênticas às dos Aragami são então implantadas em seu corpo. Um bracelete será fundido à sua carne, e ele viverá com isso pelo resto de sua vida. Enquanto o processo continua, o garoto é perguntado se deseja continuar, e ele diz que sim. A determinação dele para lutar contra os Aragami é muito forte. Ele acaba passando no exame e é parabenizado pelo seu sucesso. O nome do jovem é Utsugi Lenka, e ele é o protagonista desta história. Em seguida, chegam relatórios de que o Aragami está atacando. A segunda unidade é reunida para enfrentar os inimigos. Durante a luta, Lenka colide com outro novo recruta, Kuda. Ele pede desculpas, mas Kuda nem se ofende. Lenka acredita que eles serão designados para uma das unidades que vão lutar contra os Aragamis, mas a Major Amamiya chega e informa a dupla que eles irão treinar em vez disso. Ela parece ser uma mulher rigorosa e não volta atrás em suas ordens. Kuda e Lenka imediatamente se aproximam enquanto se dirigem para a sala de treinamento. A primeira sessão de treinamento de simulação da dupla parece ser um fracasso porque eles ainda são novatos. No entanto, Lenka mostra sinais promissores. Após o primeiro treinamento, Lenka sai e fica horrorizado ao ver um dos soldados voltar com dor. Lenka pede permissão a Amamiya para voltar à sala de treinamento e ela aceita. Lenka quer lutar contra os Aragamis o mais rápido possível. Durante a sessão de treinamento, o diretor de filial Shixal entra na sala de situação para pedir a Amamiya uma atualização sobre Lenka. Amamiya confessa que Lenka é excepcional, também um risco ao mesmo tempo. O diretor diz a ela para lidar muito bem com Lenka porque é raro encontrar novos tipos. O diretor sai da sala em seguida. No entanto, Amamiya acredita que Lenka não está pronto. Mais tarde, Kuda leva Lenka ao departamento de engenharia. Ele conhece a engenheira-chefe de manutenção, Kusunoki Lika. Lika informa Lenka que acabou de terminar sua arca divina. A arca divina é o que os devoradores divinos usam como suas armas, e é única para cada indivíduo. Lenka poderá usar a arma a partir de amanhã. No dia seguinte, Lenka está andando pelo corredor quando ouve os últimos relatórios. Os Divine Eaters da primeira unidade acabaram de destacar com sucesso um núcleo de Vajra. Ele descobre que a primeira unidade é incrível. Eles se tornaram uma força a ser reconhecida desde que Hindou assumiu. Mais tarde, naquela noite, o alarme dispara. Acontece que os Aragamis invadiram o assentamento externo. Eles despacham uma unidade para combater os inimigos. Segundos depois, eles descobrem que outro grupo de Aragamis invadiu o lado oposto da muralha. Para trazer uma unidade do lado oposto levará pelo menos 20 minutos, e pode já ser tarde demais. Lenka entra na sala de situação e pede a Amamiya para enviar uma unidade da base. Isso será muito melhor. Logo, Lenka percebe que não há nenhuma unidade atualmente na base que possa ser enviada para lutar contra o inimigo. Ele implora a Amamiya para enviá-lo em vez disso, mas ela recusa. Ela diz que não tem intenção de enviá-lo para a morte. Lenka observa a tela e vê a quantidade de danos causados pelos inimigos. Ele não aguentou e decidiu desafiar as ordens. Ele tira a jaqueta do uniforme e corre em direção à sala de armas para pegar sua arca. Amamiya tenta usar uma autenticação remota para detê-lo, mas Lenka pega a arma antes que possa ser parado. Ele sai da base e consegue escapar de todos os obstáculos que surgem em seu caminho. A Amamiya informa o diretor sobre isso, e também acrescenta que enviará outros Divine Eaters para buscá-lo. Em outra cena de flashback, descobrimos que o diretor da filial está entre os cientistas que trabalham na célula recém-descoberta. Lenka chega ao local da batalha. Assim que ele chega lá, um Divine Eater, Eric, é fatalmente atacado por um Aragami. Eric está prestes a ser eliminado, mas Lenka intervém e os impede. Os Aragamis voltam sua atenção para Lenka. Lenka tenta atacar, mas ele é desajeitado e acaba deixando cair sua arca por medo. Eric diz para ele correr porque não tem chance sem sua arma. Lenka não está pronto para desistir e ataca o Aragami com uma tábua. Os Aragamis o perseguem e Lenka teria sido carne morta se não fosse pela chegada oportuna da primeira unidade. A primeira unidade é composta por 2 rapazes e uma moça, Soma, Sakuya e Hindou. O trio corta os Aragamis como manteiga. De repente, Lenka vê uma jovem em perigo. Ele pega seu arco, mas não há como chegar à garota antes que o Aragami a mate. Ele inconscientemente transforma seu arco em um blaster e dispara contra o Aragami para salvar a garota. Sakuya e o resto de sua unidade ficam surpresos ao ver isso. Amamiya e o diretor da filial também testemunham isso da base e ficaram impressionados. Outro Aragami ataca Lenka, mas ele não tem ideia de como transformar sua arma de volta em uma lâmina. Ele é salvo por Sakuya. Nesse momento, um tipo maior e mais forte de Aragami conhecido como Vajra chega. A missão deles acabou de se tornar muito mais complicada por causa disso. Hindou dá instruções. Sakuya deve cuidar dos Aragamis mais fracos para servir de distração para o Vajra. Ele diz a Lenka para se esconder com Eric, mas Lenka se recusa.
Lenka recebe uma arma para se proteger enquanto eles lutam contra os Aragamis. Lenka atira no Vajra, ele se aproxima demais, e o monstro dá um forte choque elétrico que derruba Lenka. Lenka é levado de volta para a base, e os médicos fazem de tudo para garantir que ele não morra. Mais tarde, Lenka acorda e se encontra em uma cela. Amamiya está parada do lado de fora da cela, e diz a Lenka que ele está detido por desobedecer ordens. Ele deve ficar lá até que o conselho tome uma decisão. Lenka quer saber o que aconteceu depois que ele desmaiou, mas Amamiya se afasta sem lhe contar. Amamiya encontra Hindou por perto da área das celas. Ela pode ver claramente que Hindou está preocupado com o garoto. Ela lhe dá a bússola que encontrou dentro da jaqueta do uniforme dele. Isso supostamente significa algo, mas ainda não sabemos o que. Mais tarde, vemos o diretor da filial tendo uma reunião com o conselho. Eles duvidam que Lenka possa corresponder às suas expectativas. Também há a dúvida de que Lenka não consiga manejar o poderoso arco que lhe foi dado. O conselho então informa a Schicksal que o outro novo tipo está a caminho da filial russa. O diretor se pergunta se há necessidade de 2, e o conselho responde que nunca é demais. Schicksal pede ao conselho para estender seus agradecimentos ao diretor da filial russa. Pouco depois, Hindou visita Lenka em sua cela. Ele diz a Lenka que ele esteve inconsciente por 2 dias. Lenka tem certeza de que venceram a batalha porque Hindou está vivo. Hindou revela que eles derrubaram o Vajra, mas Eric morreu durante a batalha. Enquanto isso, vemos o novo tipo da filial russa dentro do avião de transporte. O novo tipo da filial russa é uma mulher, e seu nome é Alisa. Ela está acompanhada por seu médico, Oguruma. Alisa está bastante confiante de que não há ninguém que possa manejar um arco como ela. Ela não se importa se a filial do Extremo Oriente tem um novo tipo, porque se considera a melhor de todas. De volta à filial do Extremo Oriente, Hindou narra como Eric morreu. Depois que Lenka é nocauteado, Hindou consegue carregá-lo no ombro antes que o Vajra o acabe. Outros devoradores divinos também chegam para apoiar a primeira unidade. Juntos, eles derrubam um monstro gigante. Hindou dá um golpe fatal que corta o monstro ao meio. Depois disso, a cidadã que Lenka salvou pede à equipe para transmitir suas saudações quando ele acordar. Lenka está preparado e pronto para ser retirado de lá quando o Vajra usa a pouca vida que lhe resta para lançar um ataque fatal contra ele. Eric se coloca entre o Vajra e Lenka. Eric é empalado e morre devido aos seus ferimentos. Ao ouvir isso, Lenka cai de joelhos. Ele percebe que Eric morreu para salvá-lo. Hindou devolve a bússola de Lenka e pergunta se está precisa. Lenka não responde antes de Hindou partir. Mais tarde, Schicksal informa Amamiya que o conselho está pensando em revogar o status de Lenka como um novo tipo. A filial do Extremo Oriente é a fundadora do projeto Aegis, e isso será uma grande perda para eles se acontecer. Ele pede ideias a Amamiya, mas ela também não parece saber como proceder. Pouco depois, vemos Hindou e Amamiya se preparando para o funeral de Eric. Enquanto estão discutindo, é revelado que a dupla são irmãs. Após o funeral, o restante dos Divine Eaters demonstra empatia pela morte do colega. Enquanto discutem, Hindou descobre por um deles que Lenka atacou um Aragami sem seu arco enquanto tentava salvar Eric. Hindou fica surpreso e diz que o que Lenka fez traz lembranças de alguém que ele conhece. A pessoa também era imprudente, assim como ele. Hindou então vai até a cela de Lenka para confirmar se o que ouviu é verdade. Lenka diz que não podia simplesmente esperar Eric morrer porque ele estava desarmado. Ele implora a Hindou que o ensine a lutar, proteger e tomar as decisões certas. Momentos depois, chegam relatórios de que o transporte de Alisa está sendo atacado por uma horda de Aragamis. A primeira unidade será enviada para resgatá-la com segurança para a base. No entanto, Soma está em outra missão. A unidade está com um homem a menos e eles precisam de um substituto. Hindou não perde tempo em sugerir que Lenka substitua Soma na missão. Amamiya hesita em concordar, mas ela concorda porque não tem escolha. Ela diz a Hindou que Lenka será colocado sob vigilância. Ela vai até a cela de Lenka para libertá-lo. Ela diz a Lenka que acabou de lhe dar a oportunidade de provar ao conselho que ele vale alguma coisa. Lenka diz que vai consertar as coisas. Hindou informa a Lenka que ele só dá 3 instruções. Não morra, fuja se sua vida estiver ameaçada. Esconda-se e espere sua chance de matar o inimigo. O irmão disse que tinha apenas 3 instruções, mas acabou mencionando 4. Ele ainda acrescenta outra onde diz a Lenka para não se distrair enquanto estiver em batalha. Lenka se junta à unidade, e eles partem imediatamente. Outra cena de flashback mostra o cientista ficando animado porque a célula é capaz de se replicar massivamente. Enquanto isso, Elisa decidiu enfrentar os Aragamis sozinha. A caminho do local da missão, Hindou lembra Lenka que ele não terá outra chance. Ele precisa fazer isso valer a pena. Ele também informa que o Devorador Divino que eles vão resgatar é um novo tipo como ele. A unidade logo chega lá, e eles ficam chocados com o número de Aragamis atacando o avião de transporte. Eles olham para baixo e veem apenas Elisa lutando contra os monstros. Eles a chamam no rádio para informá-la sobre a missão deles. Hindou diz a Elisa que estão prontos para cobrir sua fuga. Ela deve abandonar o avião e se juntar a eles de volta à base. Elisa diz que não precisa da ajuda deles e continua a enfrentar os monstros sozinha. Hindou e Sakuya estão prontos para ignorá-la e deixá-la lutar sozinha contra os monstros. Mas Lenka não concorda. Ele pega seu arco para ajudá-la. Hindou e Sakuya fazem o mesmo. O trio fornece apoio aéreo a partir do helicóptero.
Enquanto fazem isso, descobrem que Elisa está sem munição. A equipe acredita que Elisa não tem saída. Lenka fica surpreso quando ela transforma seu arco e devora um aragami. Hindou explica a ele a física por trás de como Elisa é capaz de consumir o monstro. Elisa converte o monstro devorado em munição para continuar sua luta. Nesse momento, alguns dos aragamis começam a evoluir. Eles chamam mais monstros para se juntarem à horda. A cena de flashback revela como as células começaram a se chamar enquanto ainda estavam em estudo. De volta ao presente, Hindou dá um novo conjunto de instruções. Ele quer que Sakuya fique no helicóptero e lhes dê cobertura. Ele e Lenka vão pular no avião para ajudar Elisa. Hindou diz a Elisa que ela precisa ir com eles, mas ela o ignora e pula no avião. Hindou diz a Lenka para segui-la, e ele o faz. Elisa se esconde atrás de algo e ataca Lenka no momento em que ele entra no avião. Ela diz a Lenka que não pode deixar a aeronave. Elisa segue para o convés do avião e Lenka a segue. Ele fica chocado ao perceber que ainda há pessoas no avião. O médico de Elisa e vários outros ainda estão no avião. Eles estão vivos, mas alguns estão feridos e recebendo tratamento de primeiros socorros. Elisa promete a todos no avião que os levará para a filial do Extremo Oriente, custe o que custar. Lenka está surpreso porque Elisa não lhes contou antes. Ela argumenta que as pessoas no avião não estão listadas entre os objetivos da missão, então ela não quer incomodá-los. Lenka entra em contato com Hindou para dizer que as circunstâncias mudaram. Lenka quer que eles levem todo o transporte com segurança para a filial do Extremo Oriente. Ao ouvir isso, Elisa decide unir forças com eles para derrotar os monstros de forma eficiente. O plano é eliminar os evoluídos primeiro, antes de atacar o resto da horda. Sakuya fica no helicóptero para fornecer apoio aéreo e também avisá-los de perigos iminentes. Durante a batalha, Lenka fica sem munição. De repente, ele faz algo incrível. Ele consegue transformar seu arco em um devorador para devorar um dos aragamis e convertê-lo em munição para seu arco. Isso surpreende Elisa porque ela sempre acreditou que ninguém seria capaz de manejar um arco como ela. A equipe continua a cortar os monstros como manteiga, e Lenka parece ter pegado o jeito. Ele luta contra os monstros de forma mais eficiente do que antes. Ele é capaz de transformar seu arco sempre que quiser e elimina os monstros com estilo. Logo depois, a unidade acaba com toda a horda de aragami. O transporte está seguro e a missão é considerada um sucesso. Hindou comunica-se com a filial do Extremo Oriente para informá-los de que não há baixas, e todos, incluindo a Lisa, estão a caminho. Após a chamada, Hindou enfrenta a Lisa e aponta que as autoridades realmente se importam com ela. De repente, Sakuya grita no rádio para informar Hindou e o resto que um oráculo está se formando à distância. Ela revela que é algo muito grande e está vindo na direção deles. Hindou rapidamente diz a Sakuya para colocar o helicóptero no piloto automático e sair de lá. O helicóptero servirá como isca para mascarar a posição da aeronave do que quer que esteja lá fora. A oração deles é para que a aeronave saia do alcance antes de ser descoberta. Sakuya faz o que lhe foi dito e se junta ao resto da equipe a bordo da aeronave. Nesse momento, um aragami muito gigante e enorme aparece nas nuvens. O monstro continua em seu próprio caminho porque não vê a aeronave. Hindou diz a Lenka que é melhor manter distância dos aragamis desse tipo. Isso choca Lenka e tudo o que ele consegue fazer é murmurar. Ele apenas fica parado e continua olhando para o céu. Agora, na cena de flashback, as células escapam dos recipientes de vidro e formam um grande organismo. Os cientistas ficam um pouco em tumulto sobre qual relatório devem enviar aos superiores. Eles estão com medo de que o experimento e a pesquisa sejam encerrados. De volta ao presente, a Mamiya leva Lenka e a Lisa para ver o diretor da filial. O diretor se apresenta a Lisa e Lenka porque esta é a primeira vez que Lenka também o verá. Ele diz que seu nome é Johannes von Schicksal, o diretor da filial do Extremo Oriente. Ele dá as boas-vindas a Lisa à filial. Ele diz à dupla que o destino da humanidade depende de novos tipos como eles. Ele está feliz em informar Lenka que as acusações de insubordinação contra ele foram retiradas por causa de seu desempenho e seu papel em salvar a Lisa. Ele dispensa os dois dizendo que estão contando com eles. Depois de sair do escritório, a Mamiya leva a dupla para se juntar a Kuda. Ele diz ao trio que eles serão designados para a primeira unidade. Agora eles devem receber ordens do capitão da equipe, Hindou. Hindou diz aos novos recrutas para descansarem bem porque suas tarefas começam no dia seguinte. Depois que seus colegas mais velhos saem, Kuda sugere que o trio visite a cidade, já que tem um dia de folga. A Lisa não responde e apenas se afasta. Lenka inicialmente diz que quer treinar, mas depois concorda em seguir Kuda até a cidade. A Lisa visita seu médico para pegar seus remédios habituais. Ela diz ao médico que de alguma forma se vê em Lenka. Ele tem os mesmos olhos de horror que ela. Momentos depois, Kuda e Lenka chegam à cidade. A cidade é composta por pequenas casas que estão juntas. Enquanto estão lá, Lenka vê um caminhão distribuindo comida e pede a Kuda para explicar. Kuda explica que comida e outros itens essenciais são distribuídos aos cidadãos de Fenrir todos os dias. Lenka não sabe disso porque ele é de fora das muralhas. A dupla logo chega à casa para onde Kuda está indo. Acontece que a casa pertence à mãe de Kuda. A mãe dele fica muito feliz em vê-lo. Kuda apresenta Lenka à sua mãe e também lhe diz que foi designado para uma unidade. A mãe dele fica imediatamente assustada porque sabe que Kuda começará a sair para o campo.
Kuda diz à mãe que não pode ficar muito tempo e se vira para ir embora. A mãe dele parece triste e assustada. Ele implora para que Kuda volte para casa em segurança. Lenka pode ver a preocupação no rosto dela. Enquanto caminham pela cidade, Kuda menciona a Aegis. Lenka não sabe o que é a Aegis, então ele decide mostrar a ele. A dupla fica na cerca e olha para a distância. Kuda mostra a Lenka a ilha que está ao longe. Ele diz que a ilha se chama Aegis. O projeto Aegis é um plano para transformar toda a ilha em um abrigo que nunca poderá ser atacado por Aragamis. A ilha é a última esperança da humanidade. O abrigo também será grande o suficiente para conter todas as pessoas na Terra. No entanto, algo é necessário para completar o abrigo. Eles precisam derrubar os Aragamis e trazer de volta seus núcleos. Os núcleos são o que está sendo usado para construir a Aegis. No dia seguinte, a primeira unidade sai para encontrar e eliminar Aragamis. Hindou diz que eles irão em pares, Alisa e Hindou estarão juntos. Sakuya e Lenka estarão juntos. Por último, Kuda estará com Soma. O alvo deles para o dia é caçar 6 Aragamis conhecidos como Jiboro. Cada equipe deve derrubar 2 Jiboro. Eles devem extrair os núcleos após derrotá-los também. Logo depois, a unidade chega ao covil dos Aragamis. Lenka e Sakuya derrubam seu primeiro alvo. Lenka usa sua lâmina para devorá-lo e obter o núcleo facilmente. Por outro lado, Alisa está agindo como uma comandante e derruba o primeiro alvo sozinha. Kuda ainda está desajeitado porque é seu primeiro dia no campo, e Soma tem que intervir para salvá-lo. Antes que o dia acabe, a unidade consegue atingir seu alvo de 6 Aragamis. Eles conseguiram isso em meio a muito trabalho. Está ficando tarde e a equipe decide voltar para a base. No caminho de volta, eles encontram algumas pessoas pedindo ajuda. Hindou para o veículo para receber os cidadãos. As pessoas agradecem a Hindou e sua equipe por pararem e salvá-los. O homem, que parece ser o líder deles, diz que já perderam a esperança. Eles estão indo para a filial do Extremo Oriente, mas perderam mais pessoas do que conseguem contar. Uma das pessoas afetadas é uma menina, e Lenka oferece água para ela beber. Ela pega a garrafa agradecendo. Ela também compartilha a água com o resto das pessoas. Logo chegam ao muro. Hindou os direciona para o portão dos civis, enquanto eles entram pelo portão do pessoal. Lenka e o resto ainda estão organizando suas coisas quando ouvem as pessoas implorando aos guardas para que as deixem entrar. Os guardas se recusam a permitir que entrem. Lenka corre até lá para perguntar por que os guardas estão negando o acesso a eles. Os guardas revelam que eles não passam no teste de compatibilidade. Apenas aqueles com compatibilidade com a Arca Divina e suas famílias têm permissão para entrar em Fenrir. Não há nada que Lenka possa fazer, e ele apenas fica ali em descrença. O grupo não tem escolha a não ser voltar e ir embora. Enquanto o portão se fecha atrás deles, a garotinha olha para trás e encara Lenka com lágrimas nos olhos. Em outra cena de flashback, Teasel escreve um relatório que assegura aos superiores que o experimento deles é seguro e garantirá o futuro da humanidade. Continuando com o presente, Lenka entra na base, mas ignora a equipe e segue seu próprio caminho. Kuda diz a eles que Lenka está agindo assim porque ele também é de fora das muralhas. É um inferno fora da muralha, é preciso dar tudo de si para sobreviver fora da muralha. No dia seguinte, Lenka vai até uma das pessoas de TI, Hibari. Ele precisa fazer algumas perguntas a Hibari. Ele pergunta a Hibari quando o projeto Aegis está programado para ser concluído. Lenka recebe o choque do momento quando Hibari lhe diz que o projeto está atualmente 0,06% concluído. Dezenas de milhares de núcleos são necessários para completar o projeto. Lenka ainda está lá, parecendo todo surpreso e chocado quando Soma chega. Hibari diz a Soma que o diretor está pedindo por ele porque tem uma missão especial para ele. Antes de Soma sair, ele diz algumas palavras de encorajamento para Lenka. Ele informa que não tem outro trabalho senão eliminar os Aragamis, para melhorar as coisas para a humanidade. Mais tarde, a Mamiya chama Sakuya e o resto da unidade para informá-los que tem uma missão para embarcar. Soma e Hindou estão em uma missão especial, então não estarão disponíveis para se juntar a eles. Eles devem ir para fora da muralha para eliminar os Aragamis de sua escolha. Sakuya sugere que eles vão atrás do Jiboro, mas Lenka acha que deveriam derrubar um Vajra em vez disso. Vajra deixa cair mais núcleos do que Giboro e essa será a melhor escolha. Sakuya não quer concordar com Lenka por causa do risco associado a enfrentar um Aragami maior. No entanto, Kuta e Elisa dizem a Sakuya que estão prontos para enfrentar um Vajra. Sakuya aceita, mas diz à equipe que eles precisam seguir suas instruções o tempo todo. Se ela perceber que a missão está ficando perigosa, ela os instruirá a recuar. Logo depois eles chegam à cova dos Vajras. A equipe incapacita um deles. Sakuya diz a Kuta para acabar com o monstro, mas as mãos de Kuta estão tremendo. Sakuya consegue dizer algumas palavras de encorajamento para Kuta. Ela diz a ele para confiar em si mesmo e também em sua arca. Com as palavras de Sakuya, Kuta consegue disparar sua arma para acabar com o monstro. O outro Vajra corre para dentro de um prédio, e eles o perseguem. De repente, um grupo de pessoas sai correndo do prédio. Eles ficam surpresos ao ver que há pessoas se abrigando em lugares tão perigosos. Antes que percebam, já estão cercados por pelo menos 3 Vajras.
A equipe tenta proteger as pessoas. Nesse momento, um Vajra muito maior chega. O Vajra parece ser um mutante e sua cor é mais escura em comparação com os Vajras normais. O Vajra mutante ataca os Vajras normais e os devora. Nenhum dos membros da equipe, exceto Elisa, parece ter visto algo assim antes. Sem pensar duas vezes, Elisa vai atrás do Vajra em vez de recuar. Sakuya instrui Lenka a ir atrás de Elisa e trazê-la de volta. Sakuya diz aos civis para se afastarem da cena. O Vajra libera uma explosão de eletricidade de seu corpo que deixa Kuta e Sakuya indefesos. Lenka olha horrorizado enquanto o monstro elimina os civis um por um. Elisa vai atrás do monstro para impedi-lo de matar todos os civis. O Vajra a derruba facilmente e volta a mirar nos civis. Lenka se recompõe. Lenka fica muito zangado e seu braço começa a mostrar sinais de mutação. Ele vai atrás do monstro com raiva, mas ainda não representa uma ameaça para o poderoso monstro. O Vajra repele o ataque de Lenka e também o fere no processo. Lenka se levanta novamente e vai atrás do monstro. Todo o corpo de Lenka começa a mostrar sinais de mutação, mas o monstro não parece estar preocupado. Ele quebra facilmente o arco de Lenka em dois. Ele empala Lenka com um de seus espinhos. Lenka está completamente indefeso enquanto o monstro ataca os civis e elimina todos eles. Elisa, que já está fraca, chega lá e dispara sua arma contra o monstro. O monstro solta Lenka e vai atrás de Elisa. Kuta e Sakuya também chegam para fornecer uma rota de escape para Lenka e Elisa. Lenka consegue se levantar. Ele encontra Elisa e a ajuda a se levantar. Ele dá apoio a ela enquanto a dupla caminha junta. O Vajra os avista novamente e vem atrás deles. Lenka percebe que estão à mercê do monstro. Ele cai no chão porque já está exausto. Lenka é forçado a dizer uma palavra de oração ao ser divino para ajudá-los. O monstro está prestes a pegá-los quando pisa em uma linha fina da ponte. O monstro, Elisa e Lenka caem todos no rio abaixo. Em outra cena de flashback, alguns dos cientistas estão perplexos sobre por que os superiores permitiram que continuassem sua pesquisa. Chikstu diz que a sede teve melhor previsão e é por isso que lhes deram um aval. Eles até dobraram o orçamento para melhorar as coisas. Os cientistas ainda não sabem que tipo de organismo a célula se tornará. Eles até fazem piadas de que a célula pode ser um mamífero. Pouco depois, os cientistas são chamados a uma sala por um general militar. Eles são mostrados a imagem de alguns monstros que têm aparecido ao longo de alguns meses. As armas não têm efeito sobre eles. Após o estudo dos organismos, descobriram que todos eram uma colônia de células com um núcleo unicelular. A nova célula que o cientista descobriu é chamada de Oráculo e evoluiu. O general diz a Chikstu e aos demais cientistas que a ajuda deles é necessária. Agora, nos dias atuais, Sakuya consegue contatar o QG que eles precisam de ajuda. Os novos tipos estão desaparecidos. De volta ao QG, a Mamiya e Hibari estão fazendo tudo o que podem para encontrar Lenka e Elisa. Eles conseguiram rastreá-los através de suas pulseiras, mas o status deles é desconhecido. Também não há Devourers divinos que possam ser enviados para resgatá-los. A Mamiya pensa em enviar uma unidade de resgate atrás deles, mas ainda precisam de um Devourer divino para acompanhá-los por causa da natureza do local. Pouco depois, Lenka acorda dentro do rio. Ele olha para o lado e vê que Elisa não responde. Ele a tira da água e a ressuscita. Elisa ofega de volta à vida e Lenka solta um suspiro de alívio. Elisa está viva, mas desmaia novamente. Lenka a leva para um lugar seguro. Mais tarde, Elisa acorda e se vê em um quarto. Ela olha ao redor e vê Lenka cuidando dela. Ela pergunta sobre o paradeiro do Black Vajra, que ela chama de Pita. Lenka diz que não sabe. Parece que Elisa tem uma rixa pessoal com o Vajra. Ela promete eliminar o monstro quando o encontrar. Elisa pede seu arco, mas Lenka diz que não conseguiu encontrá-lo em meio às lutas. Elisa se levanta para sair da sala e encontrar sua arma. Nesse momento, Lenka desmaia. Elisa contempla se deve atendê-lo ou não. Finalmente, ela decide cuidar dele. Ela o levanta, limpa seu ferimento e dá os primeiros socorros. Ela descobre que o arco de Lenka está danificado. Ela se aproxima do arco e o toca, mas nada acontece. Ela ouve um rugido lá fora. Ela olha pela janela e vê um Vajra desfilando pela área. Elisa começa a sofrer de uma forte dor de cabeça. Isso a faz lembrar de uma memória que ela não gosta de lembrar. A jovem Elisa e seus pais são vistos jogando esconde-esconde. Ela encontra um lugar para se esconder. Ela está escondida quando o Black Vajra ataca. Elisa olha de seu esconderijo enquanto o monstro despedaça seus pais e os consome. Esta é a razão pela qual ela tem sofrido de trauma e tomado medicação. Elisa volta ao normal e percebe que um Vajra já está sobre ela. O Vajra vai atrás de Elisa, mas Lenka acorda a tempo de bloquear o ataque com sua espada já danificada. Elisa congela ao ver isso. Lenka consegue agarrá-la e pular para fora do prédio antes que o Vajra elimine os dois. Depois de se acalmar por alguns minutos, Elisa finalmente consegue falar. Ela pergunta se o ferimento de Lenka está bem, e ele diz que sim. Lenka pergunta se sua arca pode ser consertada. Elisa não tem tanta certeza disso porque parece estar gravemente danificada. Elisa diz que a arca já está morta. Ela revela que tocou na arca enquanto Lenka estava fora, mas a arca não reagiu. Ninguém, exceto o portador, deveria ser capaz de tocar a arca. A arca ataca qualquer um que não seja o portador, mas a arca de Lenka não fez nada quando ela a tocou.
Ela conclui que a arca está morta, e o que resta é apenas um pedaço de metal que é inútil contra os Aragamis. No entanto, eles terão certeza quando voltarem para a base. A dupla decide sair e procurar a arca de Elisa. Eles conseguem evitar uma grande quantidade de monstros para chegar à beira do rio. Finalmente, eles chegam lá em meio a todos os desafios e dificuldades. Eles chegam lá e Elisa fica aliviada ao descobrir que sua arca ainda está intacta. Assim que ela pega a arma, um monstro vem correndo. Elisa teria eliminado o monstro em um dia normal, mas ela acha difícil fazê-lo porque ainda está sofrendo de trauma. Segundos depois, monstros convergem para sua posição. Lenka fica à distância, parecendo totalmente desamparada. Elisa cai de joelhos e cobre os ouvidos de medo extremo. Lenka reúne coragem e se coloca entre os monstros e Elisa. Ele está pronto para lutar com eles com sua arca já danificada. Ele tenta afastar os monstros, mas é derrubado no chão. Lenka não está pronto para desistir e continua se levantando após cada golpe que leva. Os monstros logo cercam Lenka e Elisa sem saída. Lenka larga sua espada e usa-se como escudo para Elisa. O monstro vem atrás dele ferozmente. Eles estão prestes a despedaçá-lo quando uma granada de atordoamento aparece do nada. Hindou acaba de chegar a tempo para salvar o dia. Ele diz a Lenka para pegar sua arma e ser um homem. Esta é a razão pela qual ele se tornou um devorador divino em primeiro lugar. Somos levados a outra cena de flashback. Uma das colegas de trabalho de Schicksal, Aisha, encontra o relatório que Schicksal enviou para os superiores em seu laptop. Ela descobre que Schicksal falsificou o relatório para enganar o governo, fazendo parecer que tudo está indo bem. Schicksal tenta se explicar, mas Aisha diz que não há necessidade disso. Ela entende totalmente por que ele fez o que fez. Parece que a dupla realmente tem sentimentos românticos um pelo outro. Schicksal cai de joelhos chorando, e Aisha segura sua cabeça para confortá-lo. Em seguida, Hindou contata Kuda e Sakuya dizendo que encontrou os 2 novos tipos. As transmissões estão ruins, então pode ser que não consigam contatá-los por um tempo. Ele também lhes diz que a dupla está ferida e não irá ao ponto de encontro. Depois de falar com Sakuya e Kuda, Hindou diz a Lenka e Alice para se levantarem e começarem a se mover. Ele os leva ao topo de uma colina que está cheia de árvores. Lenka fica surpreso ao ver as árvores. Os Arigamis basicamente comem tudo o que encontram, tanto orgânico quanto inorgânico. Ele quer tocar em uma das árvores, mas Hindou o impede. Logo chegam a um assentamento humano situado perto de uma represa. Lenka também fica surpreso ao ver a jovem de antes no assentamento. Esta é a mesma garota que Fenrir rejeitou, ela e seu grupo, de entrar na base. Lenka encontra a garota para perguntar como ela sobreviveu e chegou ao abrigo. Ela revela que Hindou a trouxe para lá. Eles também têm cultivado plantações no abrigo. Lenka se aproxima de Hindou para perguntar sobre o que acabou de ouvir. Hindou diz a Lenka que sempre reuniu pessoas que foram negadas acesso a Fenrir e as trouxe para o abrigo. Ele não o montou, mas ajudou. A liderança do abrigo se reúne com Hindou para contar a ele sobre seus desafios. Eles dizem a ele que um Arigami entrou no complexo não faz muito tempo. Hindou imediatamente se levanta para verificar os arredores. Ele pede a Lenka para escoltá-lo, mas diz a Elisa para ficar. Ela ainda não está em si, então seria imprudente ela segui-los. A dupla vai para a sala de armazenamento do abrigo. Lenka fica surpreso ao ver que tudo dentro da sala é da filial do Extremo Oriente. Hindou tem coletado suprimentos da filial do Extremo Oriente para ajudar o abrigo. A dupla vai para a floresta junto com uma caixa cheia de ampolas. Lenka vê porque Hindou lhe disse para não tocar nas árvores. Lenka observa enquanto um Arigami estende seus espinhos para fora da árvore e derruba um Arigami que estava vagando por ali. Hindou diz que a árvore pode derrubar Arigami de tamanho regular sem problemas. De volta ao abrigo, Elisa está tomando banho. Ela está realmente sofrendo com o trauma que a afeta. Hindou tenta explicar como a árvore surgiu. Ele diz a Lenka que sua arca divina também é um Arigami. Eles encontraram uma maneira de modificar as células Arigami para seu próprio benefício também. Nesse momento, um Vajra aparece à distância. Ele começa a derrubar as árvores com facilidade. Ao mesmo tempo, outro Arigami está atacando o abrigo. Hindou diz a Lenka para voltar ao abrigo e manter todos seguros. Ele ordena a Lenka que não morra. Ele também o aconselha a confiar em sua arca divina. Lenka chega ao abrigo e encontra o Arigami atacando um grupo de civis. Ele salta para salvá-los. Ele chama Elisa para ajudar, mas Elisa está escondida de medo. Ela se trancou dentro de um armário por medo. Lenka percebe que ninguém virá ajudar e que tudo agora depende dele. Ele usa uma granada para criar uma cortina de fumaça para dar a si mesmo e aos civis a chance de sair da linha de visão do Arigami. Eles se escondem atrás de uma parede para Lenka planejar seu próximo movimento. Lenka finalmente tem uma ideia de como se livrar do monstro. Ele pede a um dos moradores para desenhar um mapa da área. Depois de estudá-lo, Lenka diz a eles que planeja atrair o monstro para o lago. Eles liberarão a água da represa depois para levá-lo embora. Lenka também precisa das ampolas para desacelerá-lo. A sala de armazenamento está do outro lado do abrigo. Os civis com Lenka se dividem em grupos para ajudar Lenka. Enquanto Lenka enfrenta o monstro, 2 pessoas irão buscar as ampolas. Uma das 2 pessoas que vão buscar as ampolas será a menina.